Fala aí, turminha boa, voltando com nossos vídeos, né? Hoje com uma proposta um pouco diferente. Vamos trabalhar um pouco sobre a redação do Enem, né? Vou trazer para vocês algumas dicas, né, de como proceder pré a prova, ou seja, antes da prova, durante a prova e depois da prova, né? Vou trazer alguns, eu diria assim, até aconselhamentos, apontamentos de como, né, vocês, alunos que estão pretendendo fazer a redação do Enem, podem proceder, né, podem praticar para que realize uma boa redação, né? Enfim, não há fórmulas secretas, né, mas apenas algumas dicas. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Então, turma, vamos começar, como eu disse, né, pelo esse bloco pré-prova, ou seja, o que você deve fazer antes da prova, né, antes da prova do Enem, né, na sua vida de estudante. Em primeiro lugar, prática, né? Das muitas dicas que eu li e acompanhei na internet, né, que vi por aí, algumas que até prometiam, né, o segredo de uma redação nota 1000 no Enem, não explicam o principal, galera, que é a prática, né? Se nós podemos dizer que existe um caminho para uma boa redação do Enem, ou até, né, para concurso, para uma boa redação de maneira geral, esse caminho é a prática. Aquele velho ditado é verdade, a prática gera a perfeição. Então tenha em sua mente, né, que a redação não é só uma escrita, né, não é só você escrever. Não, na verdade ela tem uma estrutura, né? A gente tem que lembrar que a redação do Enem, ela te pede para fazer um texto dissertativo argumentativo, né? Ou seja, conheça, sabe muito bem sobre os gêneros textuais, né? E como é que se monta uma redação, né? Que basicamente ela tem que ser dividida em três períodos, né? Tipo uma introdução, em que se apresenta as suas ideias, um desenvolvimento dos seus argumentos e uma conclusão, né? Com a sua proposta, né? Uma proposta de atuação, enfim. Então, um conselho que vale, acho que 1 milhão, ou uma nota muito boa, pratique, treine, erre muito antes do momento da prova, né? Ou seja, você deve praticar muito para que no momento da prova você erre pouco. Enfim, garanta-se uma boa nota, né? Segundo, estude, cara. Estudar, ficar atento, né? Outro fator que vai separar os alunos dos estudantes, ou uma redação tipo ok e tal, de uma redação muito boa, é o conhecimento sobre o tema, né? Hoje em dia, com o advento da internet, se tornou, acho que, muito mais fácil, né, se colocar a par, né, saber, né, sobre muitos assuntos. Mas presta atenção numa coisa: estudar é diferente de ler, né? Então a internet pode ser uma ferramenta muito boa para pesquisas e, sobretudo, para se colocar, né, por dentro dos principais acontecimentos. Mas estude. Então, galera, leia, né, fique atento, sem preguiça. Se coloque, né, a par dos principais acontecimentos, né? Tente montar alguns esquemas argumentativos em seus treinos, né? Lembrando da dica anterior, pegue os temas anteriores das redações e perceba como é que foi trabalhado por candidatos que tiraram uma boa pontuação. Enfim, pratique, estude, né? Eu vou colocar algumas dicas, né, na descrição desse vídeo, justamente sobre isso, né? Onde achar determinadas redações, né, das pessoas que tiram nota boa, onde que a gente pode encontrar sites, né? Quais sites são confiáveis para a gente estudar. Turma, visto isso, acho que a gente tem que passar agora para outra etapa, né? Algumas dicas de que vocês devem fazer durante a prova, né? Então a primeira dica que eu dou é a estratégia, né? É bom a gente ter uma estratégia legal para fazer a prova do Enem, né? Por quê, né? Acho que antes de tudo, esse exame, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova de resistência, né? Ou seja, uma prova longa, com muitas questões, né? Algumas muito grandes, outras menores. Assim também varia a complexidade delas. Umas são muito fáceis, outras mais difíceis. Então é necessário que a gente tenha um certo discernimento para saber o tempo que a gente está gastando, né, para cada questão. Enfim, trabalhar rápido com as questões mais fáceis e para poder demorar um pouco mais com as questões mais difíceis, né? Só lembrando, galera, a redação do Enem são 180 questões, né, dividido em 2 blocos, basicamente 2 dias, né? Ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia a gente tem linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e a redação, né? Ou seja, são 45 questões, né, para cada um desses blocos e a redação, né? Enfim, ao todo são nesse sentido mais de 5 horas de prova, né? Por isso que é necessário uma boa estratégia, né? Principalmente no segundo dia, que além das questões, né, tem a redação. Então você deve se treinar para isso, conhecer seu corpo, né, conhecer suas qualidades nesse sentido, né?
use as suas idas no banheiro, leve alguma coisa para comer, hidrate-se, né? É importante. Outra situação muito importante, pense se no segundo dia vale mais a pena você fazer redação no final, ou se vale a pena você chegar já estruturar uma redação, algumas ideias, depois voltar nela para melhor escrever, né? Enfim, não existe uma estratégia única, né? Por isso que é você que tem que elaborar a sua, né? De acordo com o que você se conhece, né? Segunda dica, né? Atenção ao que se pede, né? Um ponto de extrema importância que devemos considerar em relação à redação é que ela tem uma pontuação muito alta, ou seja, 1000 pontos, é o mesmo valor que toda a prova. E aí significa que é uma questão, né? Vou falar assim, uma questão temática que tem uma pontuação considerável, ou seja, uma boa pontuação na redação significa uma boa nota no Enem. Isso é muito importante, né? Ela pode ser um divisor de águas. Assim, né, é de extrema importância que nós tenhamos plena consciência do que se pede na questão temática, para desenvolver o que está se pedindo, e não uma temática parecida. Isso é fundamental, né? Terceira dica, né? Proponha a sua perspectiva sobre o assunto, demonstre quem você é falando, né? Um ponto principal na consideração, né, na composição de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo, esse é o gênero textual que vem sendo pedido, é que se colocar presente naquela escrita, né? Mas preste atenção aqui. Quando eu digo que se colocar presente, significa propor a sua perspectiva sobre um tema trabalhado, né? Temos que lembrar que esse tipo de composição requer uma forma específica de escrever, né? O texto dissertativo argumentativo ele requer algumas maneiras específicas de se escrever. Por isso é interessante ter consciência, né, do gênero textual, ter domínio, né? E deve ser seguido assim a partir das suas práticas, né? Retomando as dicas que eu dei anteriormente. E lembrando, se você colocando na sua perspectiva o que você sabe, exerça seu domínio sobre aquilo que você está escrevendo, né? Assim que eu quero dizer é que você enriquecerá muito o seu texto se fizer uma boa proposta de intervenção. Essa proposta é uma possível solução, né, ou uma maneira de agir para o problema que foi levantado na questão temática do Enem. Mas preste atenção em um ponto específico dessa proposta, né? A intervenção, que é o que se pede, ela deve ser convincente, né? Ela deve ser relacionada com a tese, a sua tese principal, né? O que você está desenvolvendo no texto, e você deve trazer argumentos para isso, né? Beleza, visto isso, vamos para a quarta dica, né? Errei, e agora? Né? A redação do Enem, ela possui uma série de regras que devem ser seguidas, então é melhor praticar muito, né? Lembrando da primeira dica, para isso evitar erros, uns erros bobos, né? Erros que a gente comete, erros cometidos para quem não pratica. Enfim, o texto deve ser escrito na norma culta, então deve-se evitar, né, abreviações, vícios de linguagem, gírias, situações que nós trazemos da fala para o texto. Isso deve ser evitado. A sua produção precisa demonstrar uma coesão textual, ou seja, uma unidade lógica entre as palavras, uma linha de raciocínio, né? Você tem que saber argumentar muito bem, né, o tempo verbal, a coesão, enfim, a coerência. Aproveite o espaço e o tempo que você tem, né? A gente sabe que o mínimo são 8 linhas e o máximo são 30, mas um texto bom não tem 8 linhas. Então use, se possível, as 30. Use 25, use 26, enfim, se desenvolva, se coloque presente. Trace uma linha de raciocínio que você vai, né, se colocar, argumentar com clareza, né, com dedicação e sem preguiça, galera, sem preguiça. Não tenha medo, né? Encare com coragem. Ainda assim, se você errar, né, a ortografia ou a coesão de um texto, né, de uma frase, existem maneiras que são descritas na própria prova de como é que você deve fazer para consertar, né? Geralmente você risca e escreve por cima mesmo. Um texto feio, esteticamente feio, com muitos riscos, não significa um texto errado. A gente vai, enfim, nos links que eu vou deixar abaixo, vocês vão poder perceber que existem redações que são todas riscadas, mas são redações muito boas, né? Porque isso é uma maneira correta ainda de se chegar a um ponto final, né? Se chegar a uma redação boa. Então, galerinha, para finalizar esse vídeo, né, acho que assim, tem que deixar algumas dicas pós-prova também, né? Feito tudo as dicas, né, que eu tinha dito anteriormente, é muito difícil você mandar mal, né, na prova do Enem. Mas
fique atento às datas, galera. Essa é a dica final, assim, né? Preste atenção nas datas que estão presentes no edital, né? Que serão publicadas as notas das questões fechadas, né? Como também a correção das redações do Enem. E aí, meu querido, é só correr pro abraço. Ainda assim, né? Se a nota não foi boa, não deu para fazer passar no curso que você pretendia, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Igual o carnaval, todo ano tem, galera. Presta atenção no que errou nesse ano e não repita no próximo. Galerinha, é isso, né? Passei 7 dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí. Ah, uma coisa, atenção, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Então é importante vocês verem, porque, como eu disse lá nas dicas acima, são sites legais para a gente poder estudar e tudo mais. Falou? Valeu!